Bom dia, meus queridos alunos aí de alfabetização e letramento, turma de pedagogia, tudo bem com vocês? Então, pessoal, continuando aqui com essa nossa apresentação. Antes de começar, depois vocês podem mandar lá no privado uma informação, se está ficando claro para vocês, se eu estou falando muito rápido, se o som está legal. Eu acho que essa forma aqui, eu acho que fica boa tanto para vocês como boa para mim, né? Até mais fácil da gente gravar, interagir, tem a questão das imagens. Em relação à aula ao vivo, pessoal, eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade em relação a isso, tá? Mas podem ficar tranquilos que aí eu acho que antes da gente terminar a nossa disciplina, eu vou marcar uma live com vocês. E essa live vai ser assim, vai ser só um bate-papo mesmo, né? Ou a gente marca pelo Zoom, ou a gente marca aí uma live pelo Facebook. A dificuldade que eu estou tendo de marcar isso com vocês é por causa da questão da internet. Ontem, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A minha internet aqui é de 50 megas. E aí ontem eu gravei uns vídeos em sala de aula. Aí ontem quando eu cheguei aqui para poder transferir esses vídeos, a minha internet estava com 18 megas. Porque realmente o número de acessos está muito alto. Então por isso que eu estou tendo dificuldade de gravar esses vídeos. E como eu não gosto de gravar vídeos pequenos, assim, curtos, assim, que é muito rápido, às vezes a gente não explica com mais qualidade, ou não explica com mais detalhes, eu prefiro gravar assim de 10 minutos para cima, tá bom? Mas aí qualquer coisa a gente grava, eu posso gravar assim uns menores de 1, 2 minutos, ou a gente pode continuar assim. Eu acho que assim tá tranquilo. Lembrando que vocês podem entrar em contato comigo, pessoal. Eu estou aqui disponível, tá online. A hora que vocês quiserem conversar comigo, podem mandar áudio, podem mandar mensagem aí que a gente responde, a gente vai conversando. Em relação à aula ao vivo ou à live, depois a gente vê como é que a gente faz, tá bom? A gente vai resolvendo isso aí. Mais uma vez, em relação aos trabalhos, fiquem tranquilos. Aquele trabalho que eu passei para vocês em sala de aula, ele está suspenso por enquanto. Por enquanto a gente vai ter só essas atividades, talvez na semana que vem eu passe outra atividade para vocês. E aí assim que a faculdade, junto com o setor acadêmico, resolver como que vai ser a questão da avaliação, se a gente não voltar, aí eu entro em contato com vocês, tá? Por enquanto, o que a gente tem que pensar é o quê? Vamos estudar, vamos absorver o maior número de conteúdo possível, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre essa questão, se existe diferença entre alfabetização e letramento. E uma das questões que eu passei para vocês foi essa, né? Qual a diferença entre alfabetização e letramento? Se tem como uma pessoa ser alfabetizada e não letrada? Eu lembro de ter conversado sobre isso com vocês em sala de aula. E aí a gente citou algumas autoras e alguns autores, né? Então a gente já vai falar desses hoje. Então, alfabetização. Alfabetização, quando a gente fala de alfabetização, a gente lembra de Emília Ferreiro. Então, assim, não tem como falar de alfabetização, principalmente do Brasil, e não lembrar de Emília Ferreiro, que ela foi uma das responsáveis pela mudança do processo de alfabetização no Brasil. Isso começando ali da década de 80 até a década de 90. Então ela que trabalhou, inclusive ela foi uma das responsáveis também para cunhar o termo construtivismo, porque até então, na época lá do Piaget, não tinha esse termo construtivismo, e ela foi trazendo sobre isso. E aí ela fala algo que o construtivismo ele não é um método, ele não é um método. O construtivismo é uma forma de desenvolvimento, é como a criança se desenvolve, é como o adulto se desenvolve, que uma coisa depende da outra, ou seja, vai se construindo, vai se formando, não acontece do nada. E aí, sobre a alfabetização, ela vai falar o seguinte, que alfabetizar é codificar e decodificar. Então, ler e escrever é aprender a codificar e aprender a decodificar. Identificar letras, fonemas, que são os sons, as sílabas, que são as partes das palavras, e as palavras em si. E dentro disso daqui, a gente vai formar as nossas frases e vamos formar os nossos textos. E isso acontece de maneira paulatina, ou seja, passo a passo. É devagar, é no ritmo de cada um. E quando a gente fala de letramento, não tem como falar de letramento e não falar de Magda Soares, né? Então, Magda Soares, ela aqui Magda Soares é uma das principais responsáveis, uma das principais autoras na área aí de letramento, e ela vai explicar o que é o letramento. O letramento é exercer práticas sociais de leitura e escrita. Quando eu falo de exercer práticas sociais, a gente está falando do dia a dia, do cotidiano.
A gente está falando de conviver em sociedade, de resolver os problemas, de conversar com as pessoas, seja para uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, seja para a linguagem dos surdos e assim por diante. Então, esse letramento é você exercer essas práticas de leitura e escrita por meio dos convívios sociais. E aí eu coloquei algumas coisas aqui. É saber conversar em todas as situações. Coisa boa é quando você encontra alguém que sabe conversar em todas as situações. Coisa boa é quando a gente consegue conversar em todas as situações. Tem uma técnica que, se a gente tiver a oportunidade, eu vou ensinar para vocês, que é uma técnica do Carl Rogers, que se chama ACP, abordagem centrada na pessoa. Você consegue conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, em qualquer situação. Mesmo que você não conheça do assunto, você consegue conversar com essa pessoa. E é uma técnica bem legal. E quando a gente fala de letramento, a pessoa que é letrada nesse nível, ela consegue sim conversar com qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer momento, sobre qualquer assunto. Claro, né, pessoal? Desde que a gente entenda a língua do outro, né? Se a gente não entender a língua, aí vira igual uma torre de Babel. Aí vira uma bagunça e ninguém se entende ninguém e os povos são separados. O próximo é compreender o contexto em que se vive. Então, a questão do letramento envolve isso também, eu compreender o contexto em que eu vivo, a questão política, a questão econômica, a questão religiosa, a questão racial, a questão ambiental, a questão de família. Então, compreender o contexto que a gente vive, tanto o contexto que eu vivo, a minha história de vida, como o contexto do outro. E isso implica em pensar. Isso implica em julgar. Quando coloca esse julgar, a palavra julgar, às vezes ela traz um peso, né? Uma conotação assim um pouco ruim, essa questão de julgamento. Mas julgar, gente, nada mais é do que você olhar para alguma coisa e medir e falar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é interessante para mim, isso aqui não é interessante para mim. Que é o que a gente fala de análise, né? Então, julgamento e análise, eles estão juntos ali. E dentro disso eu consigo opinar, ou seja, dar as minhas opiniões. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós que somos cientistas, nós que somos professores, nós que estamos no meio acadêmico, nós não podemos andar num ritmo em massa, no ritmo de normose. O que é isso? É o padrão da normalidade. Ou na passionalidade, né? O que é ser uma pessoa passional? É uma pessoa que anda no ritmo da paixão, das emoções, e às vezes vai muito pelo que os outros falam, vai pelo seu sentimento e não consegue formar as suas opiniões. Simplesmente é uma espécie de repetidor. Nós temos um neurônio espelho. O que é um neurônio espelho? O neurônio espelho é aqueles neurônios que fazem com que a gente espelhe o comportamento do outro. Então, por exemplo, quando eu ando muito com alguém que fala muita gíria, eu acabo falando gíria. Eu já me peguei fazendo isso. Quando eu ando muito com alguém que tem, por exemplo, alguns tiques, algumas coisas assim, quando menos espera, eu acabo fazendo aquilo. É o que acontece com a questão daqueles jargões populares, né? Por exemplo, não é brinquedo não. Qual é o outro lá que o pessoal fala bem assim? Sabe de nada, inocente. Então, você ouvindo isso, você acaba repetindo e às vezes você repete os conhecimentos de outras pessoas e tal, os neurônios espelho. Tudo bem, até aí tudo bem. A gente só tem que tomar cuidado para a gente não perder a nossa personalidade. Mas quando eu falo de opinar, eu falo da gente construir opiniões. Quem é letrado, ele consegue olhar o contexto, ele consegue olhar a situação e ele consegue fazer uma análise, ter a sua opinião, não ser forçado pela opinião de outro. E dentro disso a gente consegue concluir, que é o que pretende o processo de alfabetização e letramento com a BNCC. A BNCC ela traz isso, de o aluno ele ser o protagonista, né? Do aluno ele ser o autor da sua própria história, dele ser um aluno crítico. Então é algo que o professor tem que estimular, tanto o professor tem que fazer esse papel, como o aluno também tem que ser. E quando eu falo dessa questão de criticismo, de ser crítico, não é ficar apontando o erro toda hora de todo mundo, gente. Isso aí é muito doentio. É você olhar para alguma coisa e saber concluir, saber se é certo, saber se é errado, saber se serve para você ou se não serve para você. E se você estiver errado e lá na frente você perceber que aquele comportamento e aquela opinião não era a opinião correta para aquele momento, tá tudo bem, tá tudo certo. A nossa vida é assim. Não tenho palavra de rei, você também não tem. A questão é que a gente tem que ter humildade para falar, olha, errei, não deveria ter feito aquilo, bola para frente, levanta, sacode a poeira e vamos embora. E aí a gente entra em Jean Piaget.
O Jean Piaget, vocês já estudaram um pouquinho sobre ele, e na verdade vocês ainda vão estudar muito sobre ele nas disciplinas aí de psicologia. Então o Jean Piaget ele vem aqui só para dar um pano de fundo para a gente. Que o Piaget ele definiu que o conhecimento é construído a partir da interação do sujeito com o objeto de aprendizagem. Ou seja, a criança só aprende por meio da experiência. Se a criança não brincar, se a criança ela não pegar nas coisas, se a criança ela não ver, se a criança não conversar, se ela não interagir, ela não aprende. Então a criança ela é influenciada pelo meio e o meio também a influencia. Foi o que o Piaget descobriu por meio das pesquisas dele. Piaget, como cientista, como um biólogo, ele começou a observar isso, que é quanto mais a criança interagia, mais a criança ela aprendia. Então é construída por meio da interação do sujeito com um objeto específico ou um objeto da aprendizagem. Daí a importância de ter esses brinquedos pedagógicos, né? É muito importante que as mães estimulem desde pequenininho a criança a questão das cores, dos números, das formas. Então deixar a criança ali nesse processo. Hoje a gente está com um momento muito diferente, né, que é a geração alfa, né, que as crianças, antes de falar, elas já aprendem a mexer na tecnologia muito mais que a gente. Então, daqui a uns 20 anos, a gente vai encontrar esse povo lá na frente. Não vou nem falar 20 não, vamos colocar uns 15 anos aí, que chega na fase ali do meio da adolescência. Vamos ver como é que vai estar essa geração alfa, né, se até lá a gente já não tiver alguma tecnologia parecida aí com o Homem de Ferro, né, se a gente ainda tiver por aqui. Então, esses conceitos eles estão sendo estudados, sendo aperfeiçoados cada vez mais. E o Piaget também vai falar que o conhecimento ele evolui progressivamente por meio de estruturas e raciocínio que se superpõem. Então ele vai falar o seguinte, que o conhecimento ele não é um conhecimento que vem de uma vez. Ele vem por etapas e uma etapa depende da outra. E aí o que acontece? Acontece que ele traz a questão dos estágios. E nós temos aqui os 4 estágios principais do Piaget. Primeiro, o sensório motor. Olha aqui, ó. Sensório motor, que acontece ali de 0 a 2 anos, que é quando a criança começa a desenvolver a questão dos neurônios, da mielinização, né? Aquela primeira coisa que ela aprende a enxergar, depois ela vai aprender a sugar, depois ela vai aprender a ouvir, começa a mexer as mãos, e aí depois senta, toca, brinca. Nesse primeiro momento a criança ainda está de 0 até 1 ano mais ou menos ali, não, nos primeiros dias, primeiros meses de vida, ela ainda está com aquela questão de neurônio espelho, ela faz de maneira repetida aquilo que ela enxerga, ela repete, e aí depois ela vai desenvolvendo essa questão da motricidade. E aí, o próximo estágio, Piaget, opa, voltou aqui, vamos aqui, volta um pouquinho, volta, isso, voltou. Aí o próximo estágio é de 2 a 7 anos, que é o pré-operatório. Então o pré-operatório é quando a criança já começa a trabalhar ali com as coisas, já começa a ter o momento da linguagem. De 2 a 7 anos essa linguagem é desenvolvida. E aí eu queria falar algo para vocês, deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho sem perder, né, aqui. Falar algo para vocês que eu tenho observado muito isso, acho que eu já até falei isso em sala de aula. A criança está ali com 3, 4 anos, com 4 anos de idade, e o pai está levando a criança no fonoaudiólogo, porque a criança troca o R pelo L, e o pai acha que ela tem dislalia, porque a criança não consegue completar as palavras, porque às vezes fala com a língua no dente, assim, e aí tem essa dificuldade, né? E o pai ele não entende que a criança ainda está nesse período de desenvolvimento da linguagem. O que eu tenho falado é que a gente tem que esperar até em torno ali de 5 a 6 anos para ter esse desenvolvimento da linguagem. Pessoal, aqui não tem jeito. Então quem tem menino pequeno já viram aí, principalmente a minha, ela está no período aí pré-operatório. Eu tenho um no operatório formal e tenho um no pré-operatório. Então vamos lá. Então no pré-operatório, o desenvolvimento da linguagem. Eu estava falando para vocês que a gente não precisa ficar tão preocupado quando a criança está com 4 anos e ela não aprendeu ainda a falar direito, porque ela ainda está nesse desenvolvimento da linguagem. Então dá para a gente esperar um pouquinho, não precisa ficar desesperado, querer levar no fonoaudiólogo, a não ser que a criança realmente tenha algo assim muito específico. Mas se for aquela questão de trocar palavras, ou de trocar alguma coisa e outra, ou de não falar direito assim, em algumas coisas, não tem problema. Uma das dicas que a gente aprendeu com a neurociência
que a gente aprendeu com esse processo de desenvolvimento de linguagem, é que quando a criança está aprendendo a falar, a gente não deve corrigir, falar assim, é errado, não faça isso. Por exemplo, a criança chega assim e fala bem assim, papai, me dá a dedeira. Aí eu não falo assim, tá errado, não é dedeira, é mamadeira. Não é assim que a gente faz. A gente tem que falar assim, ah, você quer a mamadeira? Aí ela vai repetir, é a dedeira. Ah, então você quer a mamadeira. Então toda vez que a criança fala algo errado, você conversa com a criança, repete a palavra que ela disse da maneira correta. Isso ajuda sim no processo da linguagem. E aí depois dos 7 anos nós temos outro estágio aqui. Deixa eu fechar, que é o operatório concreto. Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Meu dedo, é isso. Operatório concreto de 7 a 11 anos. Nesse momento aqui, a criança começa a trabalhar com a questão de lógica. Eu lembro que eu conversei com vocês em sala de aula e uma aluna falou bem assim, ah, mas meu filho, eu não me lembro qual a idade, mas meu filho tem 4 anos e ele já está assim, fazendo perguntas, querendo saber. E foi onde eu falei que a gente precisa, sim, estudar esses estágios de Piaget na geração atual. Porque esses estágios de Piaget foi naquela geração, a nossa geração está um pouco mais avançada. Então, esse operatório concreto, talvez ele seja mais cedo mesmo, que é essa questão da lógica, de começar a compreender o porquê das coisas, de eu saber o que eu devo, o que eu não devo fazer, de eu saber das consequências de tomar determinadas atitudes. Então, esse aí é o operatório concreto. E o operatório formal já vem com a questão das hipóteses. E o que é hipótese? Hipótese é aquilo que pode acontecer. Então, nesse momento, o pré-adolescente, né, que aí é daí em diante, de 11 a 12 anos em diante, esse pré-adolescente ele já começa a visualizar o que pode acontecer se ele fizer determinadas coisas ou se ele não fizer determinadas coisas, que aí já é esse pensamento hipotético, esse pensamento do operário formal. Abre parênteses aqui, tem muito adulto que ainda não aprendeu a formular hipótese, viu? Isso aí é muito sério. E então, falando sobre Jean Piaget, eu gosto muito, quando eu falo da questão dos estágios, lembrar dessa questão das escadas, que é progressivamente por meio de estruturas de raciocínio que se superpõem, ou seja, não dá para pular etapas. Para eu passar para o pré-operatório, eu preciso passar pelo sensório motor. Para passar para o operatório concreto, eu preciso passar pelo pré-operatório. Para chegar no operatório formal, eu preciso passar no operatório concreto. E eu lembro de ter falado em sala de aula que quando a criança ela não passa por esses estágios, quando ela não passa por essas maneiras de estágio aí, os estágios de vida, ela tem problema no desenvolvimento. E aí a gente encontra inúmeros casos de crianças que foram presas, de crianças que foram limitadas em relação ao convívio, limitada em relação ao contato com os objetos, limitada em relação à criatividade, e a criança, ela não se desenvolve. Tem algumas pessoas que acham que as crianças têm até alguma dificuldade de aprendizagem ou alguma coisa assim mais genética, como, por exemplo, algum tipo de trauma cerebral, ou algum tipo de dislexia, ou algum tipo de transtorno, ou retardo. Às vezes não é, gente. Às vezes não é nada disso. Às vezes o que aconteceu foi porque a criança ela não foi estimulada no momento que deveria ser estimulado. Ela não teve um bom convívio. E a gente vai encontrar... Você percebe, por exemplo, as crianças que são criadas em creches. Percebe o desenvolvimento quando a criança começa a ir para a creche desde bebezinho, e aí quando chega no ensino fundamental, ou quando chega ali nem no ensino fundamental, porque hoje tem que colocar mais cedo, né? Tem que colocar aí com 4 anos. Então, quando chega ali na educação infantil com 4, 5 anos, ela que já começou desde cedo, ela é muito mais desenvolvida por causa da interação que ela tem. Isso não significa que só quem é desenvolvido é que vai para a creche, tá, gente? Não estou falando isso, porque às vezes ela não tem interação na creche, mas ela tem a interação em casa. Então, esse processo de interação é extremamente importante. A gente vai encontrar isso às vezes em adultos que têm algumas dificuldades de relacionamento, dificuldades de raciocínio, dificuldades de aprendizagem, porque eles não foram estimulados na hora certa, ou não tiveram uma boa alfabetização, ou não tiveram uma boa educação básica. Às vezes eu me deparo com algumas situações onde o adulto ele acha que ele tem alguma dificuldade de aprendizagem, algum tipo de distúrbio que ele precisa tratar por meio das psicoterapias, já que eu estimulo muito isso em sala de aula, né? Mas na verdade não é. A única coisa que aconteceu é porque a gente teve um gap na aprendizagem.
E todos nós tivemos, principalmente quem passou por algumas escolas públicas, tinha professores que realmente, em fim de carreira, eles não davam aula. Eles chegavam assim, o aluno não queria estudar, o aluno já era rebelde, não queria estudar, só queria ficar no recreio, só queria sair, faltava aula pra caramba. Então, quando tinha um professor que passava todo mundo e não dava aula, falava, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu conheci um professor que chamava os alunos de analfabundas. E ele não estava nem aí, ele sentava na cadeira e deixava os alunos fazerem o que eles queriam. Como é que a pessoa vai crescer num processo desse? Como é que ela vai se desenvolver num processo desse? Ela vai ficar com esse gap. Aí quando é adulto, gap, não sei se eu já falei para vocês, gap é espaço, é lacuna, é aquilo que falta. Então quando chegar nesse momento, ela tem que correr atrás e se desenvolver, senão ela não vai passar por essas escadinhas aí, ó, não vai passar por esse processo, não vai se desenvolver. E aqui a gente vai falar do Vygotsky. O Vygotsky, essa palavrinha aí que dá uma trava na língua, ele principalmente ele vai falar sobre a questão do desenvolvimento por meio da socialização. E aí ele tem o seguinte, papel da linguagem. Então, o Vygotsky, ele tem essa questão do papel da linguagem e da aprendizagem no desenvolvimento do indivíduo, cujo pensamento se constrói em um ambiente histórico-cultural. Vamos lá e tentar entender o que ele está falando aqui. Ele está falando que essa questão da linguagem e da interação social é muito importante para o desenvolvimento da criança. E isso vai construir dentro do ambiente dele, dentro desse ambiente que carrega essa questão cultural, essa questão histórica, essa questão cultural. Então, para o Vygotsky, é muito importante para o desenvolvimento a interação social. Para o Vygotsky, a interação social, ela tem um papel muito importante nesse desenvolvimento aí. E ele vai falar disso, né? Que a relação do homem com o mundo não é direta, mas ela é mediada. Então, ele vai dizer que todos nós precisamos da ajuda do outro. Não tem como você aprender sozinho, não tem como a criança aprender sozinha. Enquanto o Piaget vai falar que a criança aprende por meio do contato com o objeto, o foco do Vygotsky foi em relação a outra pessoa que vai auxiliar esse indivíduo a chegar ao conhecimento, que é o que acontece com o professor, que é chamado de mediador. Mediador, facilitador, e aí tem aqui embaixo aqui, ó, o aluno de um lado e o conhecimento do outro. Quem faz essa ponte entre o conhecimento e o aluno é esse mediador, ou seja, é o professor. Isso, gente, dentro do processo de sala de aula de fazer pedagógico. Não necessariamente isso vai acontecer sempre, porque às vezes a pessoa ela vai aprender, mas ela não tem diretamente ali o mediador, no caso, o professor. Mas dentro das pesquisas desse pensador, desse cientista, ele traz essa questão da importância desse professor, que tanto pode ser um professor formal, uma pessoa realmente com título de professor, como pode ser outra pessoa, como ele vai apresentar aqui nos próximos slides. Os processos psicológicos são de natureza social, ou seja, trabalhado por meio de ações socialmente elaboradas. Gostei dessa imagem, olha que imagem legal. A gente não vive num casulo. Nós não vivemos no casulo, nós vivemos em uma sociedade, em um coletivo. E vocês perceberam que essa imagem azul é uma pessoa? Olha aí, essa imagem azul que está assim em cima, ela tem o perfil de um rosto. Ó. Por quê? Apesar de eu estar dentro de uma sociedade, eu tenho as minhas particularidades. Então, você tem a sua essência, eu tenho a minha essência. Você já ouviu muito isso em algumas palestras, até em algumas igrejas. Você é único, e realmente você é único, eu sou único, não tem outra pessoa igual a mim. Pode ter gente até parecida comigo, mas igual não vai ter. Também não vai ter ninguém igual a você. Pode ser parecido, mas igual não. Porque apesar da gente viver em sociedade, em coletividade, nós somos diferentes. E essa é a beleza. Porque é um contribuindo com o outro, porque o que eu não tenho, você às vezes tem, e você tem para você e tem para mim. E o que você não tem, eu tenho, e às vezes eu tenho para mim e tenho para você. É o que o Gardner, né, vai chamar das múltiplas inteligências. Então tem uma pessoa que é ótima em números, já tem outro que é ótimo para desenho. Eu, por exemplo, não tenho muitas habilidades manuais. Eu não tenho habilidades manuais, então assim, eu tenho muita dificuldade para poder recortar, para poder desenhar, e eu nunca quis desenvolver isso, mas eu já tenho outras habilidades. Então eu já tenho mais essa habilidade interpessoal, essa habilidade oral. E aí o que eu faço? Quando eu encontro alguém que tem uma habilidade
manual e eu me junto com ela, nossa, a gente consegue fazer trabalhos maravilhosos, porque um junta a sua criatividade, o outro junta a sua prática, e isso é muito bom. E aí o Vygotsky vai falar sobre esse esqueminha aqui, que é o que eu considero que é um dos mais complicados dele, né? Da gente entender assim de primeiro, que é a zona de desenvolvimento proximal. O que ele vai falar isso? Ele vai falar que a gente tem um momento, que é aquela zona de desenvolvimento, ou aquele espaço de desenvolvimento, que é o momento exato ali que eu preciso de uma interação. Que se eu não tiver uma interação, que se eu não tiver alguém para me auxiliar, eu não aprendo. Então eu vou ficar parado e estagnado. Então, por exemplo, de um lado eu tenho o desenvolvimento real, o meu desenvolvimento individual, ou seja, a criança sabe fazer sozinha. Então, suponhamos que a criança ali, ela sabe fazer alguma coisa sozinha. Então, ela sabe, por exemplo, pegar uma folha e desenhar um círculo. Vamos pensar assim, pegar uma folha, desenhar um círculo. Só que ela aprendeu só desenhar aquele círculo ali, fez uma bolinha, fez o círculo. Ela não aprendeu a desenhar outras coisas, ou ainda não aprendeu a representação das letras e dos números. O que ela precisa? Ela tem um potencial para isso. Do outro lado está aqui o desenvolvimento potencial. Ela tem esse potencial. Ela só vai conseguir isso com a ajuda de uma criança mais velha ou de um adulto. E essa distância entre o que eu já tenho e o que eu posso conseguir, isso vai ser diminuído por meio de um mediador, por meio de um professor. Vamos trazer isso para a questão do adulto. Existe um processo chamado processo de coaching, que é um dos processos de desenvolvimento aí. Então tem o coaching, tem outros processos também, como o processo que a gente está trabalhando, que é de análise corporal. O indivíduo, todos nós, temos um potencial tremendo, só que às vezes a gente está na caverna. E aí a gente está ali parado, ou seja, a gente está só no nosso desenvolvimento real, do individual, só faço aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu consegui fazer, aquilo que até onde eu fui. E aí, para eu sair dessa zona ou desse momento aqui, eu preciso de alguém. No processo de coaching, é chamado de coach, ou aquele apoiador, ou aquela pessoa que vai apoiar esse indivíduo a ir para o outro lado. E aí você vai encontrar vários profissionais dessa área. Então tem perfil comportamental, tem análise corporal, tem uma série de coisas. Então, da mesma forma, é o professor para com a criança. E o professor tem que ter um olhar muito clínico, um olhar muito atento, tem que ser muito observador para saber o momento de ajudar essa criança a fazer. Porque às vezes ela consegue fazer sozinha e você só vai precisar dar um estímulo. Daí essa importância da gente estar sempre olhando o indivíduo. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar aí no privado, tá? Isso aqui vai ficar disponível lá no YouTube. Eu já estou colocando aqui no grupo e aí eu fico aqui à disposição, tá? Próxima aula a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Em relação ao exercício, eu gostaria que você respondesse mesmo. Eu gostaria que você encontrasse qual as semelhanças entre esses três, tá? Que eu pedi para vocês fazerem entre Emília Ferreiro, Jean Piaget e Vygotsky. Já ajudando vocês, a semelhança principal entre eles é que todos trabalham com desenvolvimento, né? Todos eles vão trabalhar com desenvolvimento. A Emília Ferreiro, o Piaget e o Vygotsky, eles vão entrar dentro do construtivismo. Todos eles vão trabalhar com construtivismo. A Emília Ferreiro, ela cunhou a questão da codificação, decodificação, ou seja, uma profissional na área da alfabetização. O Piaget, ele foi aquele que desenvolveu essa questão dos estágios, observando que o indivíduo com o objeto. E o Vygotsky, ele fala muito sobre a questão do mediador e do desenvolvimento por meio dos encontros sociais. Então eu gostaria que você fizesse no seu caderno uma tabelinha. Coloque Emília Ferreira do lado, coloque Piaget do outro, coloque o Vygotsky do outro, um do lado do outro, uma tabelinha com 3 colunas. E aí você vai colocando ali, você coloca ali as semelhanças. Já dei essas semelhanças para vocês aí, só voltar o vídeo e coloque outras que você encontrar, tá bom? No momento oportuno, eu vou pedir para vocês mandarem esses trabalhos do caderno que vocês fizeram para mim, para a gente dar uma olhadinha, tá bom? Deus abençoe e fica uma frase aí para vocês. A curiosidade faz parte do desenvolvimento e o professor é um dos estimuladores desse processo. Grande abraço, Deus abençoe.